Olá, eu sou o Livone e eu sou o diletante profissional. Continuar aí a série de vídeos do Fun with a Pencil, do Loomis. Eu estou no bloco de perspectiva. Esse é um bloco, como eu disse, vai ser bem longo. Já gravei um vídeo aí. Para você ver toda essa série do Loomis, tem uma playlist no canal, né, do Andrew Loomis, Fun with a Pencil. Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei de pontos de fuga. Nesse daqui é uma coisa que sim, é menos, vamos dizer, técnica, mas é muito mais importante do que a construção do ponto de fuga. Porque como a gente estabelece a, a figura no chão. Então, é importante que assim, a gente. Qual que é a grande questão da perspectiva? É parecer certo. Então, a perspectiva ela tem que te dar a noção de que as coisas estão no lugar certo. E tudo tem a ver sempre com a linha do horizonte. Então, quando eu tenho uma figura onde os elementos estão cada um em um plano, então vamos dizer assim, eu tenho aqui essa linha do horizonte, eu tenho uma montanhinha aqui, com uma outra montanhinha aqui, e um outro plano aqui. Cada figura ela vai estar num plano diferente. Qual é o importante aqui? Eu parecer que aqui essa figura está sendo vista de cima, está sendo vista de cima para baixo. Essa daqui está atrás da pedra, então eu estou vendo ela meio aqui. Esse daqui está aqui em cima, estou vendo ele de baixo para cima, então o corpo cobre um pouco aqui a cabeça. Então, quando eu tenho planos diferentes, aqui mais ainda, né? Quando eu tenho planos diferentes, o mais importante é você estabelecer o ponto de visão dessas figuras. Se essa figura está mais para cima, mais para baixo, ó, aqui, por exemplo, eu não vejo nem o pezinho da figura. E aqui, quando eu jogo nessa brincadeira, eu não tenho como saber a altura certa, porque as distâncias desses planos vão ser determinadas mais ou menos pela altura dessas figuras. Então, se essa figura tem mais ou menos essa altura, eu sei que apesar da diferença de altura, em profundidade está mais ou menos na mesma. Esse daqui parece estar bem mais longe, você vê que ela está bem menorzinha. Então, a distância e a profundidade em um desenho é dado pela perspectiva, pelo tamanho que esses objetos têm um em relação ao outro. Então, vamos para um negócio mais padrão para ficar mais fácil. Quando eu pego uma cena onde todas as pessoas estão pisando no chão, como que eu sei que essas pessoas estão pisando no chão? Então eu pego e eu desenho aqui uma pessoinha, bem genérica assim, uma bandeirinha, né? Esses homens bandeirinhas assim é uma figura que o Cariello usa muito e que ajuda demais assim você, porque como que a gente constrói essa bandeirinha? A gente coloca o meio das pernas bem aqui na cintura. Então o que eu tenho? Eu tenho um homenzinho que ele está no chão e a linha do horizonte, que é a minha linha do horizonte, está bem na cintura dele. Quando eu for jogar alguém aqui para trás, o que vai ser importante? A pessoa que está aqui no fundo, quanto mais fundo ela tiver, menor ela vai ser. Tá? Mas o que é importante? A linha do horizonte tem que estar exatamente na cintura dessa pessoa. Tem que estar exatamente num lugar proporcional. Quando eu pego uma pessoa que está aqui mais perto, eu vou usar a linha do horizonte como uma média. Então eu tenho uma pessoa que está aqui mais perto. Você vê que essa pessoa já está menor do que essa, então ela está um pouco para trás, mas ela não está tão para trás quanto essa. Mas o que é importante nessa questão? A linha do horizonte bate na cintura dessa mesma pessoa. Isso me dá a sensação visual
de que essa pessoa está no mesmo chão. É isso que estabelece, que coloca essas pessoinhas no chão. A linha do horizonte batendo no mesmo lugar para todas. E o tamanho da pessoa vai determinar quão fundo ou quão perto elas estão uma das outras. Então aqui eu tenho pessoas, uma numa distância diferente da outra, né? Então pá, mas todas estão no chão, porque todas parecem ter uma altura mais ou menos parecida. Se eu quisesse desenhar uma pessoa mais baixinha, uma criança, daí eu tenho que mudar. Então, se eu jogar aqui uma pessoa que a linha do horizonte, opa, também não adianta, ó, vamos vir o conceito da bandeirinha, tá? O conceito da bandeirinha é um pouco mais simples que o do Loomis, mas é assim: essa altura é igual a essa altura, a cintura está mais ou menos no meio, tá? Então não adianta eu distorcer a bandeirinha, que daí também não resolve, né? Se eu quiser desenhar uma criança, ela vai manter essa proporção, né, de meio, né, do meio da bandeirinha, mas eu joguei a metade dela para baixo da linha do horizonte. Obviamente aqui que eu estou usando essas figurinhas não dá para entender exatamente que é uma criança e tal, mas aqui, esse elemento aqui, ele tá, vamos jogar mais para baixo para deixar mais assim patente. Ele está errado, ele está fora da linha do horizonte. Isso aqui estaria errado ou estaria desproporcional. Então vamos para um outro exemplo para ver se melhora. Então eu tenho um exemplo de linha do horizonte está bem baixa, onde a pessoa que está aqui no primeiro plano, eu quase não vejo ela. A linha do horizonte está batendo no pé. Então eu não estou vendo o restante, eu não estou vendo a cabeça dessa pessoa, eu não estou vendo o final do tronco. Aqui eu tenho a linha do horizonte, aqui a pessoa no chão. Nesse plano que eu construí, quando eu for desenhar outras pessoas, onde essas outras pessoas estão? A distância tem que ser mais ou menos a mesma da linha do horizonte, relativamente. Então, olha só. A linha do horizonte está próximo do pé da pessoa. E ela tá, então, eu coloco ela no chão e ela tem mais ou menos a mesma altura uma da outra. Eu vou desenhar uma menorzinha aqui no fundo. Tá. Então, essa pessoa tá, você tá vendo? A linha do horizonte está batendo mais ou menos na mesma altura. E daí não tem uma precisão assim, né? Mas se você quiser ir com régua e tudo e medir, você vai conseguir medir. Então, a linha do horizonte ela pode estar, você pode fixar ela em qualquer altura em relação à pessoa, né? O importante é o seguinte: quando eu desenho uma pessoinha, desenhei aqui a pessoinha, meio da pessoa, tal, um bracinho. Essa aqui é a minha primeira pessoa. Eu determino que a linha do horizonte, vou desenhar a linha do horizonte em preto. Eu determino que a linha do horizonte está aqui, ó. O horizonte está aqui, ó, um pouco acima da cintura dela. Coloco aqui vou criar aqui uma rua, tal, né? Ela tá no meio da rua, tá? Então, o que que eu faço? O que que eu tô querendo dizer aqui? Quando eu for construir uma outra pessoa que está mais ou menos na mesma posição, qual é o certo? A linha do horizonte tem que bater nesse acima da cintura da pessoa. Então aqui eu tenho o meio da pessoa, aqui a perninha e eu tenho aqui essa pessoa que está essa pessoa 2, ela está numa altura proporcional a essa. E eu tenho a sensação de que ela está mais no fundo, que ela está no mesmo plano
na mesma ruazinha e tá tudo certo. Agora, se eu fizer uma pessoa aqui, assim, olha, até no bonequinho da bandeirinha, vamos puxar a ruazinha aqui, então. Essa pessoa, ela não parece que ela tá em uma relação de profundidade com essas. Ela parece que ela está distorcida. E esse é o problema, quando você faz essas pessoas que têm uma aparência distorcida. Esse é o grande erro, assim, né? Você não consegue, não pode ter pequenas diferenças porque as pessoas têm alturas diferentes, mas não pode ter uma discrepância muito grande. Se a linha do horizonte bate na cintura de todo mundo, a linha do horizonte não pode bater no ombro desse daqui, a não ser que seja uma criança. Então, quando a gente constrói, a gente tem que pensar assim, mas eu queria construir uma criança a partir daqui. Ah, sei lá, que tamanho tem a sua criança? Ela tem, a partir do minha figurinha principal, ela tá mais ou menos aqui. Né? Vamos dizer que essa criança estivesse aqui do lado desse daqui. Aqui tá a cabeça da criança, tal. Então tá, então minha criança estaria mais ou menos aqui, baseado nessa figura. O que eu vou fazer? A partir disso, eu sei que a linha do horizonte está batendo na cabeça. Quando eu jogar a criança aqui, ele vai parecer uma criança, ele vai parecer menor. Né? Olha só, visualmente, repara. Mesmo com esses bonequinhos de bandeira, mesmo sem nenhum acessório, essa figura aqui parece uma criança, perto desses adultos aqui. Entendeu? Essa é uma questão da perspectiva, essa é uma questão da profundidade. E daí, se você quer achar uma figura em qualquer ponto em específico, como que a gente determina? Então, eu tenho aqui uma linha do horizonte, eu tenho uma figurinha que eu desenhei, achei minha figurinha, e eu quero achar a altura de outra. Então, eu vou pegar aqui um ponto de fuga e vou puxar essas linhas. Linha do topo da cabeça, linha da base do pé, e eu vou achar aqui a altura dessa minha nova figura. Então aqui eu vou ter, tá? Funciona igual a cerquinha. Tá vendo que bateu mais ou menos na mesma proporção? Eu fiz aqui umas bandeirinhas, uns hominhos bandeirinha proporcional. Eu vou escolhendo meus pontos de fuga. Tentar fazer os homenzinhos de preto para ficar mais fácil de ver. Eu vou escolhendo meus hominhos de fuga, meus hominhos. Eu escolhi meu pontinho de fuga. A partir do meu principal aqui, eu vou lá, puxo um ponto de fuga. Opa, vou puxar para esse ponto de fuga. Tá, tá. E vou ter aqui minha outra pessoinha. Então tem aqui minha outra pessoinha que tá. Mas eu quero jogar aqui num contraplano. Puxa um ponto de fuga para cá. Pá. Mas aqui não me satisfaz, eu queria jogar ele aqui. Se eu já tenho essa medida certa, eu tenho um ponto de fuga aqui. O que eu faço? Puxo aqui, puxo aqui. Porque se esse está certo, esse novo que eu estou construindo aqui, ele vai estar certo também. Entendeu? Esse é o grande lance. A partir de um você vai construindo outros certos, e a partir desses certos você vai enfiando todos eles nesses planos diversos e você vai construindo camadas de profundidade no seu desenho. Entender isso, entender que as coisas têm que parecer, coisas que são proporcionais têm que parecer proporcionais, é mais importante do que a construção em si. Então a perspectiva ela não precisa ser tão limitadora na sua vida, ela não precisa ser tão técnica, ela não precisa ser tão obsessiva,
mas você tem que entender um conceito básico assim de linha do horizonte e o conceito de que se coisas estão no mesmo chão, a linha do horizonte bate proporcionalmente nelas. Não são pessoas, são casas? Beleza, são casas. Eu tenho ali a linha do horizonte, tem aqui minha casa número 1, que tá vendo? A linha do horizonte está batendo no teto dela. Quando eu fizer uma outra casa mais aqui pro fundo, que está no mesmo plano que ela, está na mesma rua que ela, o que vai ter que acontecer com essa casa? A linha do horizonte vai ter que bater aqui no teto. Que as casas são mais ou menos proporcionais. Ah, mas eu quero fazer uma casa bem maior. Quando eu fizer essa daqui, ela vai parecer bem maior que as outras. Então eu vou criando informações diferentes, camadas de profundidade diferentes. Mas coisas semelhantes têm que ter a mesma distância proporcional da linha do horizonte. Beleza? Esse vídeo é um pouquinho mais curto, espero, não ficou tanto, ficou quase igual ao outro. Mas paciência. Tem a playlist lá no canal do Fun with a Pencil, do Andrew Loomis. Andrew Loomis, um dos grandes professores que ficou para gerações com seus livros. Então, acompanhem lá no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas. Eu sei que é bem difícil, é bem chatinho esse tema, mas não esmoreça. E vai ter mais vídeos de perspectiva ainda. Então,